Bom dia. Como criar filhos atualmente, né? E isso tem se tornado uma tarefa muito difícil para os pais, porque muitas vezes os pais precisam saírem para trabalhar, né? Tem também os casos que são pais separados, que o filho fica com um dos pais e não tem como ter alguém em casa, ou pai ou mãe, para acompanhar essas crianças, e ela fica com babás, fica com a empregada, fica em creche, né? E isso interfere na educação da criança, isso interfere no relacionamento, interfere nos exemplos, né? Os pais não têm como acompanhar o desenvolvimento emocional, intelectual da criança, sociocultural, e isso fica entregue, fica terceirizado esse serviço. E aí nós temos percebido que com o advento da internet, a facilidade do- dos, das informações, essas crianças estão muito mais antenadas, né? Muito mais conhecidas do que está acontecendo pelo mundo, tem informação em tempo imediato. Então, controlar isso fica um pouco difícil, mas é um desafio para os pais acompanharem seus filhos. É um desafio para os pais educarem seus filhos. E onde a violência, as drogas têm se alastrado muito, é necessário que o pai, a mãe, seja lá quem for o guardião dessa criança, né, que detém a guarda dessa criança, desse jovem, desse adolescente, ele precise ser presente. Ele precisa acompanhar de perto a vida do filho, relacionamentos, as amizades, né? As pessoas com quem essa criança, esse jovem tem interação, tem comunicação, tem relacionamento social, para sondar, né? É importante que os pais acompanhem, é importante que os pais saibam com quem as crianças estão ficando, é importante que os pais acompanhem, né? Quando chega da escola, observe mochila, observe as redes sociais, né? Observe quem são as pessoas dos seus contatos, né? Quais são os familiares. É necessário se cercar de todo um cuidado, né? E mesmo assim, isso não é garantia de que tudo vai dar certo, mas pelo menos você tem a segurança de que você está fazendo a sua parte, está fazendo a coisa correta, né? E também uma coisa que eu observo, que é uma sugestão minha, é você ser amigo do seu filho, da sua filha. Você ter seu filho como parceiro, como aliado, como amigo. Ele vê em você não aquela pessoa que repreende, aquela pessoa que ele tem medo, mas aquela pessoa que pode, com que ele pode contar, com que ela pode contar. Uma pessoa que ela pode tirar dúvida, que ele pode se abrir, contar os seus segredos, né? Contar os seus anseios, seus desejos. Que ele veja na pessoa confiança, que ele veja em você confiança, que a mãe, que o pai, ou seja lá, quem guarda, quem detém a guarda dessa criança, desse jovem, ele veja em você uma pessoa aliada, não um concorrente, não um inimigo, né? Uma pessoa que ele pode contar, uma pessoa que está sempre do lado dele, que ele confia, né? Que ele confia. Estabelecer essa relação de confiança é fundamental. O ambiente também familiar é necessário que seja um ambiente amigável, né? Que tenha uma atmosfera, uma energia positiva, uma energia de acolhimento, uma energia de amor, um ambiente de amor, né? Que pare paz sobre esse lar, que esse lar não seja um lar de conflito, um lar de guerra, um lar de divisões, de discussões, mas que seja um lar de descanso, um lar de reparo espiritual, um lar onde tem amor, onde tem confiança, né? Onde as pessoas se comunicam, que haja comunicação entre pai, filho, esposa, marido, né? Que seja um ambiente amigável, um ambiente sociável, né? Que essa criança, que esse jovem tenha o prazer de estar em casa. Que muitas vezes as crianças, os jovens, os adolescentes, eles preferem estar na rua, preferem estar na casa de colegas do que estar do que na sua própria casa, porque a casa dele, o lar dele, não é um ambiente amigável, não é? É uma zona de guerra, é uma zona de briga, de desconforto, de desconfiança. Às vezes a criança chega da rua, o jovem chega da rua, da escola, a mãe já vai logo reclamando, já vai logo maldizendo, maltratando essa criança. Nem recebeu, nem acolheu, mas já vai logo xingando, maltratando, maldizendo. A mesma coisa é o pai, às vezes é violento, chega em casa drogado, embriagado, já vai batendo no filho, na filha, vai xingando, amaldiçoando. Tudo isso gera um ambiente desconfortável,
né? Tudo isso gera um ambiente hostil, onde a pessoa não tem prazer em estar, onde a pessoa não se identifica com aquele ser no seu lar. Ela prefere estar na casa do vizinho, do amigo, ou até mesmo na rua, na praça, jogando bola, jogando videogame com outro, do que estar na própria casa. A sua casa precisa ser uma zona de conforto, uma zona de segurança, uma zona de proteção. Essa criança, esse jovem, ele precisa se sentir amado, precisa se sentir acolhido. Ele precisa ver que na casa dele tem segurança, que é um ambiente onde ele é bem chegado, é bem-vindo, né? Ambiente onde ele é bem recebido, que ele deseja estar nesse ambiente. Porque na rua, com certeza, se ele preferir estar na rua do que estar em casa, alguma coisa disfuncional tem com esse lar. Alguma coisa disfuncional tem com essa família, com esse casal, né, que precisa rever seus conceitos. Né? Uma outra coisa também é você não só falar o que tem que ser feito, mas você também fazer, né, se dar bom exemplo. Porque muitas vezes as pessoas falam que tem que fazer assim, fazer assado, mas o exemplo é justamente o contrário daquilo que você fala. Você tem que ensinar com exemplo. A criança aprende com exemplo, o jovem aprende com exemplo, não com palavras, né? Porque muitas vezes as pessoas falam aos ouvidos, mas dizem tudo ao contrário aos olhos. Uma vez eu fui para o mercado com minha filha, ela tinha 5, 6 anos no máximo, eu acredito, e ela disse que estava com fome. Eu peguei um iogurte e dei para ela degustar ali no supermercado. Depois ela me devolveu a embalagem vazia, eu botei no carrinho. Aí continuamos a fazer as compras, né? E aí no final das compras fomos para o caixa passar as compras e passei o iogurte que ela tinha tomado vazio. Depois que eu passei, ela chegou para mim e falou: "Painho, eu só queria ver se você realmente ia registrar esse iogurte", né? Ela queria ver se eu ia dar o golpe ali no supermercado, se eu ia dar o calote e usar o iogurte e descartar em algum lugar e não pagar. E ela ficou só me observando, eu nem notei que ela estava me observando, ela só me acompanhando para ver se realmente eu ia pagar. Imagine como é que eu vou falar dela de lealdade, né? De sinceridade, de pessoas que andam direito, se eu desse um exemplo negativo a ela. Ela falou assim: mas o senhor chegou no supermercado e tomou iogurte e o senhor não pagou. Isso também é errado, isso é roubo, isso é furto. Né? Como é que eu vou falar de furto para os meus filhos se eu pratico furto? Como eu vou falar de mentira para os meus filhos se eu ando mentindo? Né? Como eu vou falar para os meus filhos para não fazer determinada coisa, mas se eu pratico? Né? Se eu pratico, eles vão aprender comigo. Se eu pratico, eles vão seguir o meu exemplo. Tem uma passagem bíblica que diz: ensina teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. E eu vejo isso aí como uma faca de dois gumes. Né? Tem duas nuances. Você pode ensinar o caminho bem e ele vai continuar nele quando crescer. E você também pode ensinar o caminho mal e ele também vai continuar nele quando crescer. Eu vejo às vezes que pais levam os filhos pequenos para os bares, passa o dia todo sentado na porta do bar, dando refrigerante ao filho e ele tomando cerveja, tomando cachaça. E aquela criança está aprendendo naquele ambiente ali que ele deve ir para o bar, ele deve fumar, ele deve, sei lá, fazer coisas naquele lugar, porque ali é a escola que o pai está levando ele para aprender. E aí quando o filho cresce, que se torna alcoólatra, embriagado, se torna drogado, os pais ficam perguntando por que ele é assim. Porque você levou para o baile desde criança, ensinou ele desde pequeno que ele pode beber, ele pode fumar, não é? Às vezes você está ensinando seu filho a mentir, a pegar as coisas escondidas do outro, né, a furtar. Eu estava no supermercado e uma mãe com um filho, um adolescente de mais ou menos 15 anos, tomando realmente iogurte no balcão e depois jogava as embalagens vazias pelas seções. Né? Imagina o que ela está passando para esse filho aí, qual é o exemplo negativo que ela está dando ao filho. Depois o filho cresce, se torna um ladrão e aí ela vai se maldizer, vai se lamentar e vai querer saber onde foi que ela errou. Ela errou no comportamento dela, no ensinamento dela, no exemplo negativo que ela deu. Então, assim, também passa pelo exemplo. Né? Criar filho não é fácil, porque cada um tem uma personalidade, cada um age de uma forma, e você tem que saber lidar, né, entre eles, né? Você que tem mais de um, que tem 2, 3 filhos, você sabe que cada um se comporta de uma maneira, um é mais amigável, outro é mais arredio, um é mais sociável, outro é mais tímido, e você como pai, como mãe, precisa saber lidar com todos eles. Você tem que saber conciliar, você tem que saber amar, aceitar as diferenças, né? Então, assim, é um jogo de cintura muito grande. Eu acredito que não existe uma fórmula perfeita,
mas com amor, com a dedicação, com cuidado, com observação, você vai aprender a lidar com seus filhos, você vai aprender a cuidar dos seus filhos. E ame seus filhos acima de qualquer coisa, demonstre amor a ele. Demonstre que você ama, que ele é importante. Não só demonstrar, mas diga com palavras. É necessário ele ouvir que ele é amado, que ela é amada, que ela é importante na sua vida. Então isso aí vai trazer um vínculo mais próximo, né, mais seguro do relacionamento entre vocês. E lembre-se, a vida é leve como uma pena, mas às vezes os desleixos dos pais tornam ela pesada para os filhos. Mas é para isso que existe terapia com Domingos. Tenham um bom dia.